Nem toda dor tem nome, e nem toda cura vem do remédio. E quando a cura vem de dentro, é aí que a gente começa a se encontrar de verdade. Hoje no episódio nós vamos falar de corpo, mente, conexão e coragem, porque toda mulher tem que ter muita coragem para olhar para dentro. Roda a vinheta, produção. Hoje nós não temos uma, nós temos duas convidadas aqui no Pode Mulherar, né, meninas? É isso aí, Rafa. E olha, duas convidadas de peso que eu vou dizer, meninas. Eu tô empolgada para esse pódio, porque eu sei que o assunto vai ser profundo, viu? Mas vamos apresentá-las antes, né? Nós estamos aqui recebendo a Carla Stefanello Zanon e a Vivi Stefanello Langoni, que são duas irmãs, né, que além da conexão familiar, elas compartilham um propósito, né, um propósito de cura, de cuidado, de transformação. Eu acho tão lindo isso, meninas, já tô saindo do roteiro, né, mas de verdade, assim. Então vamos falar um pouquinho da Carla, né, a Carla, gente, ela é fisioterapeuta com especialização em fisioterapia pélvica, saúde da mulher, além de ter formação em ortopedia e traumatologia, quiropraxia, medicina germânica e Seven Healings. Terapeuta integrativa e professora universitária por mais de 18 anos na UNC e na UNO Chapecó. Ela une ciência e sensibilidade em cada atendimento. Seja bem-vinda. Obrigada. Muito bem, também temos a Vivi. Posso chamar de Vivi? Pode chamar. A Vivi, né? Que ela é fisioterapeuta, acupunturista, terapeuta integrativa, focalizadora de danças circulares, professora de yoga e agora também escritora. No livro Contos Apométricos, ela compartilha histórias reais de cura e expansão de consciência. Seja bem-vinda! Muito obrigada, muito feliz de estar aqui com vocês. Muito bem! Mas olha, antes de a gente começar, a gente precisa abrir os trabalhos. Não sei se vocês estão com fome. Esse cheirinho aqui na minha frente tá demais. E nós temos mais uma vez a Degustare Pizzaria aqui nos apoiando em mais um Pode Mulherar. Hoje, meninas, ele trouxe pra gente uma pizza de longa fermentação. Essa massa, a gente ficou 48 horas descansando antes de ir para o forno. É maravilhosa. E recebi uma dica também aqui, que essa borda linda que tá me olhando, maravilhosa aqui. Ela fica mais gostosa ainda quando a gente coloca azeite de oliva. Então, gente, Fica a dica. Fica a dica. Aqui a gente gosta de conversar enquanto come, degusta um vinho, então o bate-papo rola solto. Isso Ótimo. aí, isso aí. É por maravilhoso, né? favor. Já pode Melhor servir? impossível. Pode. Já pode servir? Quer me servir? Vai lá, Rafa, vai lá, abre os trabalhos aí. Enquanto a Rafa abre os trabalhos, eu quero saber das meninas, a gente falou do currículo, né, das habilidades, das formações, mas eu quero saber quem é a Carla, quem é a Vivi na essência. Quem começa? Pode começar. Então, como a gente falou, né, a mais velha começa. Olha, gurias, até o ano passado, quando me perguntavam quem eu era, eu me autodenominava uma buscadora. Agora, eu já mudei, né? Agora, eu me sinto uma pessoa muito feliz e o meu objetivo é a expansão de consciência, sem julgamentos. Então, eu não consigo mais me colocar como uma buscadora como eu era antes, né? Que eu estava sempre atrás de estudar, de buscar, de querer saber mais. De uma certa forma, até com um certo julgo disso, sabe? Uma coisa como se fosse uma obrigação eu precisar evoluir. E depois que eu recebi o diagnóstico de câncer de mama, até a gente está, né? Por incrível que pareça, pela sincronia, porque coincidência não existe, a gente está no mês de outubro. Boa. O ano passado, mês de outubro, eu fui chamada para ser voz de algumas campanhas. Então, esse ano agora a gente está aqui, né? Me arrepiei já. E depois desse episódio, eu tive uma virada de chave, sabe?
Então, se eu tiver que dizer quem eu sou vida. Oh. Sou Vivi Vida. Que lindo. Isso aí. Lindo. Também. Já tô chorando, gente. Quero ver até o final do episódio. Eu também. Tem guardanapo? Eu sou muito chorona, gente. Tem guardanapos. Tem. Graça pra ti, A Vivi Vivi, falando e eu já sabe? tava quase chorando aqui também. Também. E a Carla? Quem é a Carla? Quero saber. Bom, eu acho que eu vou repetir um pouquinho até a fala da Vivi, porque como a gente tá sempre muito juntas, né? E a gente passou, eu acho que já tô chorando, a vida toda em parceria, né? A gente também, assim, dividia essa questão de buscadora, né? Sempre tentando alguma coisa diferente, que pudesse explicar algo diferente, enfim, essa busca incessante que a gente tem em todo momento. E depois de acontecer o que aconteceu, que a gente passou por uma fase não muito boa, onde a gente teve que encarar de perto muitas coisas que a gente falava, que a gente tinha como conceito, como teoria, mas não como prática. E nada melhor que a prática, né? Então, quando a gente tem questões que vêm, que batem na nossa porta e que não deixa de ser, assim, um desafio, e a gente também não vai ser aqui mentirosa e dizer que a gente não teve medo que acontecesse o pior. Claro que sim. Todo mundo, né? A Vivi com diagnóstico de câncer de mama, um diagnóstico de um câncer agressivo. Carcinoma invasor. Um carcinoma invasor agressivo. A gente com muita teoria, com muito estudo, com muita técnica, né? Tendo que também trabalhar o nosso próprio julgamento de como que deixou isso acontecer, porque é professora de yoga, é focalizadora de dança circular, é terapeuta, né? Como que deixou isso acontecer? Então, a gente, né, teve que encarar muita coisa, né? E muitos julgamentos de nós mesmas. E aí, também, eu agora acabo falando a mesma coisa que a Vivi, a gente deixou de ser buscadora, porque eu vou um pouquinho além, eu acho que a gente deixou de ser buscadora para ser uma pessoa que experiencia. Exato. Né? É a questão da experiência. Eu acho que agora eu estou aqui para experienciar. O bom, o ruim, o certo, o errado, porque isso também é do mundo de cada um, né? O que é bom para mim pode não ser tão bom para outra pessoa, enfim. Então, eu acho que eu também deixei um pouco dessa questão de estar sempre buscando e sendo eu era muito inflexível também, né? Então, o bom é que essas coisas vêm pra gente mudar, né? Pra gente evoluir naquela questão, assim, de deixar algumas coisas de lado e transcender, enfim. Mas eu acho que hoje eu sou mais por experiência mesmo. Eu sou a pessoa que gosta de experienciar. E o que dentro, meninas, desse, né, de toda essa vivência da experiência com o câncer que virou esse gatilho do deixar de buscar? E por que eu tô perguntando? Porque eu acho que muitas mulheres vão se identificar, né? Porque assim, a gente vive buscando. Sim. E a gente tá numa era em que tá todo mundo meio que se espiritualizando, em que buscando mais respostas, entender do porquê, né, das doenças, das curas, enfim. E acho que muitas mulheres estão nessa de buscar aprender, buscar resposta. O que fez vocês virarem esse gatilho dentro dessa situação vivida com a doença? Na minha opinião, eu acho assim que quando a gente fica muito no buscar, a gente deixa de viver o hoje. Então, assim, e a nossa mente, ela é uma mente de sobrevivência, né? Ou ela tá focada no passado, ou ela tá lá já prevendo coisas do futuro para poder saber como que vai agir quando isso acontecer, porque a gente tem essa questão da sobrevivência. Existe uma estrutura nossa, dentro da nossa mente, chamada de amígdala cerebral, que é para isso. É sobrevivência. Então, quando a gente fica buscando, significa que a gente nunca está no aqui no agora. A gente está sempre buscando alguma coisa para, sei lá, curar alguma coisa que tu imagina que lá no futuro possa acontecer. E o futuro não precisa ser uma coisa à distância. Pode ser até a semana que vem, né? Só que a gente deixa de viver o agora, o hoje. Então, a questão que eu falei antes da minha fala, da experiência, é justamente, sabe, tentar. Claro que nem sempre a gente consegue, e é muito bonito falar na teoria, né? E a prática a gente sabe que não é bem assim, mas a gente pelo menos tenta, né? Focar mais nesse aqui e agora. E quando você foca mais no agora, você quer mais experienciar, você não fica tanto buscando, né? E aceita também as coisas que vêm, né?
Porque outra coisa é isso, é você parar de resistir, que ajuda muito, diminui muito o sofrimento, e você vive. Eu acho que na minha opinião, é isso. Eu sempre digo que, lógico que a gente não espera ter um diagnóstico assim, né? Mas eu fiz um mestrado. Eu não fiz mestrado, né? Eu tenho até as especializações, ainda não fiz mestrado, mas ter câncer de mama foi um mestrado para mim. Ou até um doutorado, digamos assim. E foi, assim, um ponto de virada de chave, foi uma disruptura, porque eu entendi que o sofrer, ele não precisa ser ruim, né? O sofrer, claro que a gente tem aquela história, a gente aprende pelo amor ou pela dor, só que às vezes essa escolha não é consciente, porque a gente precisa lembrar, como diz o Jung, que é 5% de consciente, 95% é mente inconsciente. Então, sempre quando aparece alguma patologia assim, os teóricos, né? Ela teve câncer por causa disso, ou ela teve câncer porque ela sofreu um impacto emocional. Gente, é multifatorial, é muito mais complicado, é muito mais embaixo, sabe? É mais profundo encontrar essas causas e olhar para dentro e perceber, se eu sou daquela adepta que eu escolho a minha realidade, onde foi que eu escolhi ter câncer? E outra coisa, eu escolhi, mas eu não quero mais me auto-chicotear e me culpar, porque parte para essa linha, né? Então eu vou me culpar. Então, cara, você já está sofrendo. O tratamento talvez até é mais difícil que o diagnóstico, né? Não sei qual que é, porque é um tratamento... Eu vou falar por mim, né? Porque eu pensava assim, no começo eu pensava, eu não vou expor isso, porque eu não quero assustar ninguém, né? Alguém que possa estar com a doença, ou que venha até a doença, ou que tenham pena de mim. Eu pensava assim, depois de certos episódios que eu fui tendo com o tratamento, com a quimioterapia, eu fui aprendendo que o que eu estava passando, eu poderia ser contribuição para outras pessoas. Então, não é nunca no intuito de assustar ou de me vitimar. Não, é que eu penso assim, se eu já tive lá, porque da 3ª para a 4ª quimioterapia, a sortuda da Vivi pegou Covid. Nossa. E ali, sabe quando você fica na frente da tua finitude? Foi mais ou menos isso. Esse foi um ponto muito forte para mim. E nesse momento eu pensei... E talvez, né, Vivi, esse seja a tua virada de chave da questão do deixar de buscar também, né? Foi também, exatamente. E eu pensei, eu preciso... Porque daí nas horas que eu estava passando mal no banheiro, porque depois da quimioterapia vermelha, assim, vem toda aquela parte que a gente sabe, né? O vômito, a diarreia, as dores. E teve um dia que eu estava passando mal e veio muito forte na minha cabeça, assim, se eu for embora amanhã desta dimensão, qual que é o meu legado? O que eu vou deixar, né? Porque até então nós trabalhávamos e estudamos muito, sempre estudando, né? Mas eu não tinha compartilhado isso com mais pessoas, além das pessoas que vão no nosso consultório. Na clínica, as que nos chamam para fazer apometria, né? E a nossa apometria são 2 horas. 1 hora, 1h15, 1h20 é a aula. É explicando para as pessoas o que a gente estuda para que elas possam caminhar com as próprias pernas. E além disso, o que eu vou deixar? Né? Por isso que surgiu a ideia do livro. Porque se não fosse um ponto assim, eu me conheço.
eu não teria escrito, sabe? Porque tem, assim, muito esse negócio ainda do medo. Medo não tenho mais, mas do receio, do julgamento. A gente tinha isso muito forte, sabe? Porque para muitas pessoas, as outras dimensões, o mundo da física quântica, o mundo até da física teórica, é uma coisa que é inconcebível, que as pessoas não conseguem entender. E daí tu começa a falar, daí tu já sente assim, ó, lá vem a louca, lá vem a doida falar as coisas, né, de física quântica, de teoria, de espiritualidade, porque é uma linha tênue que separa tudo isso. Então, eu acredito que para mim foi essa proximidade, estar de frente com a minha finitude, sabe? Eu senti, assim, aquele dia que eu tava passando mal, que eu tava com Covid, e até a minha oncologista falou qualquer coisa, porque você tem uma média de 10 mil leucócitos, né? Então, eu tinha 1.200, 1.100, então, às vezes, eu tinha que intensificar o tratamento das injeções para a medula multiplicar os leucócitos, né? Para poder conseguir fazer a outra sessão, porque não dava, nunca deu no tempo certo. E quando eu vi, assim, que eu poderia... A gente sabe, todo mundo é assim, a gente está aqui agora. O minuto seguinte a gente não sabe, só que a gente tem a ilusão da eternidade. A eternidade, num certo ponto de vista, nós somos eternos em essência, né? Em energia, mas o corpo físico aqui, a gente não sabe. Só que quando isso chega assim, ó, é assim, eu tava muito mal. E foi ali que foi, eu acho que foi uma disruptura, assim, porque naquele momento eu tive algumas crises, mas nessa mais forte, que depois a gente até conta No livro. No livro, no prefácio, que a mãe, sempre quando ela sabia que eu voltava da químio, ela ligava de tardinha para saber como que eu estava. E ela ligava, eu não conseguia atender o celular. Eu tinha um colchonete que eu deixava já na frente do vaso do banheiro, porque não dava tempo de ir para a cama até o banheiro. E eu não conseguia atender o celular. E o radar de mãe, ela desconfiou, né? Chamou a Carla, porque daí o Celso estava trabalhando, a Júlia estava na aula, o Pedro estava no cursinho, eu estava sozinha, eu e os gatos, né? Anjos. E aí a mãe chamou a Carla, ela disse, olha, eu acho que a Vivi não tá bem, porque eu tô ligando, ela não tá atendendo. Só que daí até a Carla conseguia atender também, porque eu também tava atendendo na clínica, sim, né? E aí meu telefone não parava de tocar. Eu conto isso no prefácio do livro. E não parava de tocar de maneira nenhuma. Eu olhei assim, era a mãe, eu disse pra paciente, olha, eu só peço licença pra atender quando é pessoas da minha família. E a minha mãe tá ligando incessantemente, assim, né, tá insistindo. E ela disse, não, Carla, atende. E daí, quando eu atendi, que ela falou, olha, tá acontecendo alguma coisa com a Vivi, porque ela não me atende. Aí eu tive que terminar, né, com a paciente, assim, rápido, né, pedir licença e fui. Daí, não sei se tu quiser terminar, que tu que começou ali, eu me interrompi já, né? E daí ela chegou pra me ajudar, me recolheu lá do chão do banheiro, né? E também acho que ela estava, assim, sem saber o que fazer, como agir. E ela foi intuída a como agir, né? E aí eu fui melhorando, fui me acalmando. E desta forma que nós chegamos nesse ponto, gurias, sabe? Não é justo a gente saber algumas coisas e por medo, principalmente receio de julgamento, a gente não passar para frente. Porque aquele que não quiser ouvir, tudo bem, não ouve, não é para você. Mas e para aquele que quer e que precisa? Então, eu pensei, como que eu posso começar? E como eu sempre gostei de escrever, quando a gente era jovem, não tinha internet, né? Tinha que ir na biblioteca, tinha que tirar livro. Então, eu sempre li muito. E tanto é que todo ano lá em Júlio de Castilhos, a nossa terra natal, final do ano a bibliotecária me chamava para me dar um presente, porque eu era a que tinha a carteirinha lá dos livros completa. E eu sempre gostei muito de escrever. E eu falei, gente, Carla, tá na hora da gente mostrar, né?
para o mundo o que a gente faz, como que a gente faz, porque a apometria é muito vasta, né? Ela difere muito de um praticante para outro, de uma filosofia para outra. Não é sempre a mesma prática, ela tem alguns pontos que é igual. Só que ela difere de um praticante para outro. Então, está na hora de a gente mostrar o que a gente faz, como a gente faz, por que funciona, como funciona. E é isso. Mas o livro chegou. Mas como é que a apometria chegou na vida de vocês, primeiramente, né? Porque o livro é contos apométricos. Mas, ok, mas até escrever o livro, como é que a apometria chegou em vocês? E por quê? E isso até é o início do livro também, né? Que a Vivi acabou contando isso, porque... Não vai conseguir falar? Vou tentar. Eu, quando era pequena, gente, era muita coisa nova para mim, assim, que eu via, que eu ouvia, enfim. E aconteceu, que eu até hoje me emociono, um episódio dentro da nossa família, que foi o assassinato de um primo nosso. Um primo muito querido, né? Até hoje eu me emociono. E foi, assim, uma maneira como a gente recebeu a notícia foi horrível. Essa cena ainda tem, por mais que eu tenha feito muitas atualizações e memórias, tentada pelo menos, né? Essa cena ainda tem muito forte. E depois, assim, daquele assassinato e da gente vendo o sofrimento de toda a família, enfim, eu comecei, intensificaram, sabe, assim, as questões de ver coisas, ouvir coisas, barulhos e coisas, e eu comecei a não dormir mais, não conseguia dormir. Não conseguia dormir no escuro, não conseguia dormir sozinha. E eu e a Vivi, né, sempre parceiras, a gente acabou dividindo quartos aí, porque cada uma tinha seu quarto, mas eu acabei me mudando pro quarto dela, porque eu não conseguia mais ficar sozinha. E a mãe, ela tentava, né, na medida que ela conhecia as coisas, nos ajudar. No entendimento No entendimento dela, me ajudar, enfim, padre, né, vai, né, tomar uma bênção, essas coisas assim. E a nossa tia, que na época morava em Porto Alegre, ela já era mais, assim, adepta, né, à questão do espiritismo, né. A capital gaúcha, a capital, né? Porto Alegre. E ela levava a gente, inclusive nas férias, tudo pra lá, e ela nos levou no Centro Espírita lá, Chico Xavier. E a gente, sem saber, acho que nós tínhamos que idade, mais ou menos? Uns 12 ou 10. Por aí. E ela nos levou e a gente fez uma sessão de apometria da Casa Espírita, né? Que é bem diferente do que a gente faz, mas que a gente também recomenda, né? E lá, então, digamos assim, a gente foi tratada. Né? E aí eu fiquei um tempo bem, né? Sem mais enxergar, sem mais ouvir, enfim. Reinou-se novamente a tranquilidade em casa, porque não conseguia dormir, né? Não tinha mais aquele sono de qualidade, né? Luz acesa, enfim. E aí foi mais ou menos isso, né? A primeira experiência com a apometria foi isso aí. Foi nessa faixa etária, quando a gente era criança. A partir de um episódio. Só que a gente não sabia que era apometria, né? A gente foi saber depois. Mas a gente já fez isso, né? Quando a gente era criança, a gente já foi socorrida pela técnica da apometria. É uma técnica diferente do que a gente faz agora, né? Então, assim, eu, assim, meninas, eu fui professora universitária por 18 anos, né? E depois de todos esses episódios ali, criança, adolescente, né? Eu procurei me afastar muito da questão dessa parte espiritual. E aí, quando a gente começou a fazer um monte de curso, um monte de coisa, e veio a questão da apometria, eu precisava de uma explicação científica para aquilo. Porque eu não entrava na minha cabeça só pela parte espiritual. Eu queria uma explicação científica. Foi então que a gente começou a buscar, e eu sempre falo, graças à física quântica, eu consegui acreditar na apometria e também mudar muito o próprio conceito de Deus para mim. Porque quando a gente... E aqui, sem falar de religião, nada, a gente nem vai levar, né, isso em questão, mas
para mim, assim, eu tinha a visão do Deus como um senhor sentado num trono julgando, você é boa, você é má, você vai para o céu, você não vai, né? Então, isso pesa muito, essas crenças religiosas pesam muito, né? E a física quântica, ela me ajudou, então, a entender a apometria para um lado científico, que é o que a gente gosta de deixar claro hoje no consultório, mas também me fez entender a figura Deus, né? Que, para mim, hoje, quando você fala em universo, Deus ou energia maior, o que coube para mim de conceito e que me deixou, assim, tranquila, vamos dizer assim, é que, para mim, o conceito é um espelho. Porque tudo parte da gente. Então, e aí que eu gosto muito de explicar nas nossas avaliações lá, porque na nossa avaliação, a gente tem 2 etapas. A Vivi faz a radiestesia e eu faço toda uma fala com o paciente, né? E nessa fala eu gosto de explicar, porque como para mim eu tinha que ter uma explicação para aquilo poder funcionar e eu acreditar, tem muita gente que senta lá que não sabe o que vai fazer. E a gente sempre parte, né, Vivi, do princípio que se você entende o que você vai fazer, se você consegue ter uma explicação ali palpável, você aceita melhor. E aceitando melhor, aquilo ali funciona 1000 vezes melhor, né? E aí, então, eu gosto muito dessa explicação da parte científica da física quântica, né? Não que a apometria que eu fiz lá atrás e que também já repeti várias vezes em casa espírita não seja legal e eu não gosto. Não, mas para mim eu precisava dessa explicação. E se a gente for ver aqui, né, se vocês me permitirem explicar um pouquinho, porque eu acho que é interessante as pessoas... pedir, inclusive, porque tem muita gente que está ouvindo, talvez falar pela primeira vez em apometria e tá falando, gente, mas o que é isso, né? Então, assim, eu vou falar agora pela visão da física quântica, né, que me deu todo esse embasamento, que me fez acreditar e que hoje, quando a gente atende, eu sei que aquilo pode funcionar e vai funcionar, porque eu tenho esse embasamento. Então, se a gente partir... Até o próprio Einstein fala isso, né? Se você quiser saber sobre o mundo, entender sobre o mundo, pense... Acho que esse aí foi o Tesla. Não, o Einstein também falou questão da energia. Você pensa em forma de energia e frequência, uma coisa assim, né? Então, hoje em dia, não dá mais pra gente negar que nós somos feitos de energia. Então, se você pega uma célula do teu corpo e você vai indo, né, através do microscópio, você vai chegar no átomo. Dentro desse átomo, né, não se tem mais partículas, a gente tem um espaço, um vácuo. Esse vácuo possui energia. Só que não é uma energia parada, existe ali uma frequência vibracional, né? Então, nós temos vibrações, né? Então, se a gente for ver, o conjunto de todas as células do nosso corpo vibrando forma o que a gente sabe, que todo mundo fala, que é um campo eletromagnético, ou seja, um campo informativo, um campo vibracional, né? E este campo, ele possui 4 pilares, digamos assim. Então, nós temos ali as nossas crenças, as nossas memórias. Então, acho que vocês já ouviram falar, por exemplo, de constelação, né? As constelações vão lá e vão trabalhar nas memórias ancestrais, memórias de criança, nessas crenças, né? A gente também tem a questão da atualização de memórias, que consegue ir lá e atualizar, trabalhar também nessas crenças e várias outras, né? Técnicas, enfim. Além das crenças, a gente tem as nossas emoções, né? Que é um pilar muito forte dentro da nossa vibração, tá? Que vem das crenças. Então, às vezes, eu tenho um medo muito forte e eu não sei explicar. Então, isso está relacionado ao medo de uma situação específica, de uma memória da minha infância, porque normalmente até os 7 anos de idade, que se grava, né? A gente sempre fala que é um computador vazio. Até os 7 anos a gente vai absorvendo, né? Tudo aquilo que eu vivencio, aquilo que eu vejo, aquilo que eu escuto, vai entrando no meu HD. E depois eu vou replicando isto, né? E, então, as emoções, elas são muito fortes. Nós temos as nossas comunicações, né? Então, a comunicação deu comigo mesma, né? Então, a gente trabalha muito na apometria a tua imagem corporal, a tua imagem pessoal, porque essa comunicação de você com você mesmo tem que ser uma coisa também que tem que ser trabalhada. A comunicação com o divino, que aí entra a parte espiritual da apometria, né? E a comunicação com os outros, né? Você saber escutar, hoje em dia eu sou
gosto muito de falar, né? Que falo muito isso, né, Rafa, lá na academia, que eu gosto de falar. Mas é uma das coisas que eu estou aprendendo e aprendi muito é a questão da escuta, né? Que é muito importante, né? E o último pilar são as ações. Só que se a gente for ver, uma coisa vai trazendo a outra. Então, das tuas memórias, das tuas crenças, surge ali toda a tua bagagem emocional, né? Que atrapalha, interfere, enfim, na tua comunicação. Ou de você com você mesmo, então, tua autoestima baixa, por exemplo, né? Você vai estar interferindo ali negativamente nessa comunicação de você com você mesma, né? Até mesmo a comunicação com o divino, com aquilo que... Então, crenças religiosas, por exemplo, né? Alguns preconceitos, algumas coisas interferem nessa comunicação também. E a questão da ação. Então, um vai estar interferindo no outro. E quando a gente faz, no caso, a apometria, ela consegue trabalhar nisso tudo, né? Porque na nossa avaliação, como a Vivi disse, que é uma aula, a gente gosta de deixar claro, tá, por que uma técnica que vai trabalhar com a tua energia vibracional pode te ajudar? Justamente porque a gente trabalha neste campo informativo, nesse campo vibracional, né? Só que para isso, a gente precisa colocar, e aí vem uma outra questão que a gente estuda muito, que são as ondas cerebrais. A gente sempre coloca o paciente em onda alfa, em onda teta, com relaxamento, para a gente poder estar colocando informações novas ali naquele subconsciente, né? Então, existe toda uma explicação, digamos assim, dessa parte científica, onde a gente tenta mostrar ali para o paciente, para o cliente, todas as etapas que a gente vai fazer, inclusive por que, por exemplo, uma radiestesia funciona. Então, quando a pessoa pega um pêndulo, que é um dos objetos que se faz a radiestesia, ela está passando para o pêndulo essa identidade vibracional, né? E aí a gente consegue fazer radiestesia a partir disso. E uma coisa também muito importante que eu acho interessante falar, que a maior parte dessa nossa vibração, da nossa frequência de vibração, vem das emoções. E, por exemplo, eu sustentar emoções negativas, que a maioria da gente faz, porque é uma coisa comum, é mais fácil, né? Parece que é mais fácil. Por quê? Justamente porque a nossa mente, ela é feita para sobreviver. Ela está relacionada com a sobrevivência. Então, nessa sobrevivência, a gente vai buscando coisas que a gente já tem noção, que a gente já sabe no passado, ou a gente fica idealizando coisas do futuro. E aí vem medos, vem preocupações, vem o próprio estresse, né? Vem alguma raiva, enfim, algumas mágoas, e deixa o nosso campo vibracional mais encolhido, né? Ele encolhe. E aí a gente não consegue trocar informações com o campo maior, Deus, universo, como se quer chamar. E aí eu não tenho acesso às minhas infinitas possibilidades. Né? Então, por exemplo, se a gente pega vários autores de física quântica, vem aí o Dr. Joe Dispenza, o Greg Braden, quem mais que eu posso falar aqui? A própria, os Abrahams, né? Que tem dos autores lá da Esther Hicks, que tem o livro, que eu não sei se vocês já ouviram falar, do Peça e Será Atendido, né? Tô lendo ele. Olha aí, ó, viu? Dos Abrahams. Eles falam assim, ó, que o teu bem-estar é a coisa mais importante, é a chave. Então, por quê? Porque o bem-estar significa emoção positiva. A emoção positiva significa expansão do teu campo vibracional. E essa expansão do campo vibracional faz com que você tenha acesso a infinitas possibilidades que a gente vê muito falar dentro da física quântica. Então, a apometria, ela trabalha nisso. Ela vai trabalhar no corpo mental, no emocional, no energético, com esse objetivo. A gente pode falar que a apometria, ela é como se ela estivesse limpando o canal de conexão com o universo? Rafa, porque eu falo que ela é uma faxina. Isso. Quando as pessoas me dizem assim, tá, Carla, o que é? Tu tem como falar pra mim um pouquinho, me explicar? É uma faxina. Isso. É uma faxina porque a pessoa ela vai ter depois uma clareza melhor no pensar, no decidir. E como a gente sempre gosta de passar coisas para ela estudar, às vezes a gente passa tarefas para fazer em casa, mas assim, a Vivi falou antes, a gente gosta que caminhe com as próprias pernas. Então a gente passa muita coisa assim para a pessoa estudar, para ela ter conhecimento, entendeu? Que daí ela já consegue também manter, né? Tentar manter essa frequência, porque hoje em dia, assim, tem autores que falam que eu acho muito interessante. Até na hora da gente morrer, a gente vai precisar ter a frequência vibracional alta. Boa. Porque aonde está a tua consciência, essa tua vibração, provavelmente é onde você vai acessar
para ir, né? Então, a gente precisa estar sempre atento à nossa frequência, ao nosso bem-estar, essas emoções. E a apometria, ela ajuda nessa faxina, é justamente isso. E eu queria que vocês falassem também um pouquinho da radiestesia, porque eu também acho outra coisa sensacional, até porque ela é uma técnica, né, Vivi, que tu trabalha mais com a radiestesia ali nas consultas, que ela vai também ajudar a identificar em que campo da tua vida a tua energia não tá tão equilibrada, é isso, né? Eu vou recapitular um pouquinho a origem da apometria, que eu acho que você perguntou, e né, a gente vai às vezes explicando e meio que você perde muita coisa. Na década de 60, veio um psiquista, mas ele era de formação farmacêutica, o Luiz Rodrigues. Ele trouxe uma técnica para mostrar num congresso que se chamava hipnometria. Nesse congresso estava o Dr. José Lacerda, que é médico de Porto Alegre. E ele gostou muito e começou a estudar. E aí ele também... Por isso que às vezes a gente tem um pouco de confusão. A apometria é do espiritismo. Não é que seja do espiritismo. É que como o Dr. José Lacerda, ele era médico e também era da religião espírita, ele levou a técnica para os dois universos, né? E teve um universo que desenvolveu mais. E a técnica como... recurso terapêutico, ela desenvolveu um pouquinho mais atrás, digamos assim. Mas eu me lembro que em 2010 eu fui fazer uma consulta com uma homeopata e ela, na época, ela já me disse, e eu não tinha ainda a formação, eu já tinha ido fazer apometria numa casa espírita. E ela me falou, daqui uns anos, a apometria vai sair do universo espírita e vai para o universo clínico. Ela tinha me dito em 2010. Mas eu não imaginava que estaria nesse... Nunca! Então, ela começou assim. Por isso que tem um pouco dessa confusão. Mas o Dr. José Lacerda, ele escreveu os primeiros livros de apometria na década de 60. Depois, em 80, ele escreveu outro. E aí, a base toda vem dele, porque ele fazia estudos e experiências, né? Com o pessoal que era atendido na casa espírita e também no lugar que ele trabalhava, no hospital que ele trabalhava. Então, a fonte começa aí. E aí, depois, para nós tivemos alguns episódios para procurar se curar, porque as memórias, né, elas ficam lá escondidinhas e às vezes aparece com um problema a ser resolvido. E você precisa olhar para aquilo, aonde que está a causa disso? E aí apareceu a apometria de novo para nós, como tratamento e depois como curso. E daí a gente foi fazer a apometria de ancoragem, apometria quântica, mas foi a caminhada nesses 9 anos de atendimento que a gente foi formando o nosso atendimento, né? Não foi uma coisa assim, a gente sabia a técnica, tudo, mas a gente foi construindo. A radiestesia a gente usa para diagnóstico. Tem muitas pessoas que usam a radiestesia e as mesas radiônicas para diagnóstico e tratamento, né? E existem os outros objetos que conseguem fazer as respostas, porque você precisa educar o objeto, né? Você pode também usar a cinesiologia e usar o teu corpo como um instrumento de radiestesia. Se você ensinar o teu corpo, faz algumas respirações, fecha o campo e ensina para ele que para frente é assim, aí é você que estabelece, né? Para frente, vou dizer assim porque eu fiz isso para mim, mas tem algumas pessoas que dizem que não, que sim é para trás, mas isso aí é convenção de cada um. Mas se eu ensinar, eu educar o meu próprio corpo, sim é para frente, não é para trás, eu começo a educar ele, eu me concentro, faço respiração, fecho o campo vibracional para não ter interferência externa e eu começo. Corpo, eu sou homem? E espero ele responder. O corpo responder. Isso é cinesiologia aplicada. Gente, isso é incrível, viu? É muito legal. Aí ele vai ensinando, ele vai te respondendo sim e não. Quando tiver uma pergunta que você não sabe a resposta, ele vai te dizer sim ou não, porque ele já foi educado.
Dá pra usar em tudo isso? Dá. Sim. Uhum. E assim funciona o pêndulo, Diapasão. Aquele agora não me lembro o nome, mas é uma molinha que também aproxima no sim e afasta no não, uma coisa assim que agora não me lembro, mas o nosso pêndulo, ele é de madeira, porque a gente já usou de cristal, mas o de cristal não dava 1, 2 apometrias, ele estourava. Nossa. Então a gente tem um de madeira com chumbo, né, dentro para pesar. E então a gente faz a limpeza algumas vezes diariamente. Quando a gente usa diário, a gente costuma limpar ele no enxofre. Mas senão a gente coloca no sol, na energia do sol, né? E daí ele é ensinado, ele é educado, 9 anos trabalhando. Ele bem sabe educadinho. que pro lado... Bem dedicado. O lado direito ele vai dizer sim, o lado horário ele vai dizer sim, e o anti-horário ele vai dizer não. E aí a gente pergunta tudo, tem os gráficos e a gente vai tendo... Eu sempre digo, ele não é 100% certo, né? Tem uma média ali de acerto, de uns 80, 85. Quando a gente vai para a técnica, a gente vai confirmar o que deu ou não na radiestesia. Mas, assim, é impressionante, porque daí eles acham, assim, que eu sou adivinha, né? Eu falei, gente, eu não sou adivinha. Porque até teve uma paciente na outra semana que ela foi com uma queixa, mas ela não falou nada da tireoide, nada. E aí eu falei assim, faz tempo que você não vai no seu médico consultar? E ela disse, faz, por quê? Eu disse, não, porque aqui tá aparecendo na radiestesia que é para você dar uma atenção para as suas glândulas tireoide. E ela falou, não, mas a tireoide, eu já tive câncer de tireoide. Eu já tirei elas. Eu já fiz até a reposição de iodo e tal. Eu não sabia. A radiestesia mostrou, né? Não era uma queixa, não era por isso que ela estava indo lá, entende? Gente, é assim. Outra coisa também interessante de falar da apometria que eu não falei antes é que da maneira como a gente veio construindo dentro dos 9 anos, porque a apometria ela permite que você vai colocando outras técnicas junto, né? Então, quando a gente estava nessa fase buscadora, não que a gente vai parar de estudar, né? Mas que a gente estava muito enlouquecida por isso, a gente fez muito curso. E aí a gente foi colocando dentro da nossa apometria essas coisas, por exemplo, a medicina germânica, né? Atualização de memórias, a própria Seven Healing. A própria Seven Healing. O rei que a gente usa muito. A cura quântica. Então, assim, dependendo muito de como que acontece ali, naquele momento, com aquele cliente, com aquela paciente, é o que a gente vai estar... Ou seja, eu vou lá, né? Porque eu já fiz. As 3 já fizeram. Foi uma consequência, porque eu acho que eu não lembro quem de nós foi primeiro, daí precisa fazer, foi outro, enfim. Mas assim, quando chega no consultório, aí vocês vão identificar, pode ser que não seja a apometria que seja feita, pode ser que seja outra técnica, ou não, você escolhe a técnica que você vai fazer. Não, os comandos apométricos, a apometria é sempre a base. Vai fazer a apometria de qualquer forma. Sim, e dependendo, adiciona alguma outra... Isso aí. Aí vai dependendo de cada paciente, dali porque normalmente esse campo informativo que a gente fala, né? Todo mundo fala assim, vamos abrir o campo, né? Que quando você tá ali, que você faz os comandos, que você coloca o paciente em relaxamento, não tem mais como você não tá compartilhando o campo. E aí você acaba tendo as informações deste campo vibracional, desse campo de informação, né? E aí você vai vendo o que é melhor tá adicionando, né? Mas a apometria sempre é o básico, né? Os comandos apométricos que a gente faz. E é interessante também que a gente começou, na nossa experiência, né, Vivi, fazer relaxamento antes. É uma coisa que não é comum. Uma prática comum. Não é comum. Acredito que não são todos que façam, mas daí a Carla foi estudar a hipnose com o Lucas Naves. E aí, assim, olha, se a gente quiser que a apometria tenha uma eficiência maior, a gente tem que colocar o paciente, o cliente, né, na frequência cerebral que tem aquela memória traumática, né? Então, a gente começou a fazer essa indução. Não é uma hipnose, mas é um relaxamento profundo, induzido, para que pelo menos chegue em teta. Na onda teta. E aí que tem que ter cuidado, porque a pessoa está tão relaxada
que eu vou fazer os comandos, né? É óbvio que eu quero que a pessoa melhore. Então, eu vou fazer comandos positivos, né? Limpando tal coisa, colocando coragem. Então, isso não tem mais a barreira analítica que separa o consciente do inconsciente. Ela tá mais tênue. Como quando a gente era criança, né? Porque a criança, tem alguns neurologistas que falam que algumas crianças até 13 anos para ficar em frequência de vigília cerebral direto. Até nós, parece que de 90 em 90 minutos a gente dá um apagão. Não é um apagão, mas a gente sai de beta e entra numa alfa, né? Numa teta. Então, as crianças... Às vezes a gente tá dirigindo e não lembra nem por onde passou. Pode ver, às vezes né? tu tá, tipo, escutando música e dirigindo, e aí tu lembra assim, tá, mas eu tinha que ter entrado à direita aqui, cadê a rua? E tu passou. Ali tu já tinha entrado em outra frequência cerebral. E a criança, até 7 anos na literatura, mas alguns neurologistas dizem até 13, ela oscila, ela não fica sempre em frequência de vigília, ela não fica sempre em beta, ela vai trocando em alfa, em teta, gama, quando é mais pequenininho, né? Quando é bebê. Quando é bebê. E são nessas frequências que a maioria das memórias, né? Das vivências, né? Do que escutou, são adquiridas. Né? Do que escutou, do que vivenciou, do que... Enfim. Não faz muito tempo, acho que umas 3 semanas atrás, eu estava assistindo uma aula e uma professora minha de atualização de memórias falou que ela tinha atualizado memórias de uma cliente dela que não era nem dela. Porque, olha só, a criança ela pode estar lá numa sala e os pais assistindo novela na outra sala. Ou ela está assistindo junto a novela. E ela disse que a criança tinha sido, que no caso agora já adulta, tinha sido impactada quando ela era criança por uma cena de novela. Né? Claro que essa atualização de memórias já foi de uma memória inconsciente, mas que estava atrapalhando muito ela hoje em dia. Então, quando a gente está de 0 a 7 anos, que a gente fica nessa frequência de teta alfa, é onde a gente absorve todas as memórias, as nossas vivências, enfim, as nossas crenças. E você colocar hoje o paciente num relaxamento para você conseguir deixar ele nessa frequência alfa, teta, é onde você consegue chegar um pouco nessas memórias para atualizar ou tirar os comandos, como a gente fala que é despolarizar dentro da apometria, né? A gente tá lá despolarizando, polarizando coisas novas, mas dentro disso. Só que isso foi um caminhar, né? No início a gente não fazia. Depois que a gente foi vendo, e realmente, né, Vivi, depois que a gente começou a fazer, os resultados foram, assim, 1000 vezes melhores, né? E existem casos que vocês não conseguem tirar as memórias? Na verdade, a gente não tem como tirar, né? Isso não existe. A gente tira o que a gente chama de força. A polaridade. A polaridade, né? Então, os extremos. Isso, o impacto. O peso emocional que aquilo está causando em você no momento. E é possível não conseguir tirar? O peso emocional? Depende do que você faz, né? Porque assim, tem pessoas que de repente vai precisar mais que uma vez de fazer, né? Eu ia pedir isso. Se a apometria você faz uma vez só, se você faz de tempos em tempos, se você faz só quando tem necessidade, como que é? A gente tem esse discurso, até esses dias a gente estava repensando nisso, né? Que a gente sempre fala que o paciente que tem que se autoavaliar, como que ele está. A frequência do atendimento fica por 21 dias, né? Então, antes disso, a gente não faz. E depois a gente sempre fala que o paciente precisa se... Em casos, nós tivemos que abrir algumas exceções e atender antes dos 21, né? E aí, então, é muito de cada um, sabe? Como que está. Tem pessoas que gostam de fazer uma vez por ano, tem pessoas que gostam de fazer a cada 2 meses. Tipo assim, tô quase chegando perto do meu aniversário, né? Tem pessoas Temos assim, várias que se dão de presente gurias, de aniversário. tô começando, tô chegando perto do meu aniversário, Aí, vamos fazer uma apometria, presente. né? Fazer os 40 ali. Nós vamos terminar, na verdade, aqui o pós, já vamos ver as agendas. Mas assim, pode acontecer de uma sessão a gente não conseguir, porque depende muito da tua resistência. O quanto que aquilo... Porque assim, ó, a memória, a tua crença, tem sempre também um benefício que traz, entendeu?
Por mais que seja, que você não... secundário. É o ganho secundário, mas a maioria, para não dizer 100%, que é inconsciente. Então, conscientemente, você não quer aquilo. Mas aquilo provavelmente está trazendo algum ganho secundário que você não tem nem percebido. E aí, essa tua resistência acaba sendo um pouquinho mais difícil de neutralizar, sabe? De tirar essa força. Quando eu fiz o curso de atualização de memórias, os professores deixavam isso muito claro. Não existe como você tirar. Você vai ter uma lembrança. Você vai saber que aquilo aconteceu contigo, mas aquilo ali não vai mais estar causando o sofrimento que causava antes. Mais, né? Dê um exemplo pra gente dessa questão do ganho secundário. Porque eu acho que isso deve impactar bastante a melhora do paciente. É muito inconsciente, por exemplo, o próprio chamar a atenção. Se eu melhorar no quê? Por exemplo, eu tô com queixa de insônia, né? E aí eu mobilizo toda a atenção da minha casa. Ai, coitada da Vivi, ela não dorme, né? E é muito inconsciente, porque é óbvio que eu quero dormir, né? O consciente. Doença também, assim. Doença é assim também. E daí, se eu melhorar, aí eu vou deixar de ter a atenção das pessoas da minha casa. Entende? E muita patologia é assim também. Né? E daí tu percebe assim, a gente nota até por nós. Às vezes as nossas fichas vão caindo. A Carla teve uma vez que travou a coluna. E ela falou, mas da onde que essa coluna tá travada? E medicamento, e acupuntura, injeção. Foi pensando, fiz acupuntura, tomou remédio. E aí ela disse, não, mas eu vou ter que descobrir o que é essa memória. E assim, o mais incrível, né? Eu tomei aquela injeção lá, que eu não lembro o nome, que é aquela que... a decorticórdia, aquela que tem não feito passou. Pra 60 O Celso disse pra mim, meu Deus, menina, mas já era pra ter passado isso daqui. Só quando me caiu a ficha do ganho secundário é que a minha dor passou. Daí quando ela caiu a ficha do que era que poderia, até ela se surpreendeu, ela falou, eu achei que eu já tinha trabalhado isso. Mas não é possível. Mas eu achei que isso já estava resolvido. Surpresa! E a dor passou. Estão aqui. E a dor passou. E a dor passou. É que eu acho que uma verdade também é que não é fácil a gente resolver algumas coisas, né? Não. É muito difícil. Só de a gente querer já é uma grande coragem. Só de a gente querer. E principalmente agora, né, quando eu ficava doente quando eu era criança. Eu também. Um monte de coisa boa. Eu não vou nem falar que senão a mãe vai descobrir agora que era mentira, que eu esquentava o termômetro no fogão pra ver que ela tava com febre. Outro dia eu fiquei pensando nisso, que a Carol tava meio assim, isso é um ganho secundário, Lu. Eu falei, nossa, eu lembro nitidamente da mãe chegando com a sacolinha do mercado, assim, pra mim, né? Eu deitada no sofá. Era legal. Isso aí. Não, e esses dias que a minha ficha caiu, assim, que é muito trabalho, e a gente antes, né, não tirava assim, hoje eu vou descansar. Aí você só descansa quando tá o quê? Doente. Né? É o inconsciente. Aí você tá cansado, o que acontece? Tu adoece. Né? Muito bem. É um ganho secundário. E tem alguma condição a qual a apometria não é indicada? Essa pessoa tem isso, não pode fazer. Tá em tratamento, ou tá, sei lá. Não sei. É que é assim. São contraindicações relativas, né? Se ela... existe, tipo, por exemplo, assim, se ela se é um problema psiquiátrico grave, a gente sempre pede para que o médico psiquiatra saiba e libere. E mesmo assim, há a possibilidade desse efeito à distância, que daí a gente vai limpar, vai fazer tudo, e a pessoa nem vai, ela sabe que ela está sendo atendida, mas ela não sabe os detalhes, porque às vezes os detalhes podem impactar, né? Mas geralmente pode ser feito, sim. Criança? Sim. Criança, normalmente, a gente faz a distância. Faz a distância, porque é difícil ficar em cima da maca, né? A partir de que idade presencial? Adolescente, né? Vive mais fácil. Porque se se você ficar lá, né, na mais maca, pela questão deitada, da criança, da atividade dela ficar. Né? Então a gente prefere, porque dela não precisa nem ficar deitada, enfim, ela vai ficar em casa brincando, né, mais tranquila ali num a maioria das casa. Crianças, elas ficam em casa, de boa, a gente só pede para não ficar fora de casa, né, pode estar até assistindo TV, deitadinha, escutando música, lendo alguma coisa, mas mais tranquila. Mas ficar dentro de casa, né?
e tipo, na sala, assistindo, deitadinha, sentada. Não estar, assim, brincando no ambiente externo. Mas a gente já atendeu muita criança com terror noturno, com enurese, vários casos, assim, e a maioria faz a distância justamente para isso, para não cansar, né, porque é uma coisa que até conversar, ficar deitada na maca e tal, então ele está sendo atendido, tudo é quântico, né? É aí que vem a questão da física quântica nos salvando, né? Desse campo de informação, você está direcionando. Aí as pessoas dizem, mas como que isso acontece? Eu disse, bom, você tem um celular na mão, não tem? Como que você recebe uma ligação lá do Japão? Né? Você recebe por uma onda de informação, que está onde? Nesse campo informativo. Então, eu não posso direcionar para você também um atendimento, né? A gente direciona através do endereço, através do nome completo, através da data de nascimento, né? A gente pega um monte de dados e através dessas informações a gente direciona e vai chegar como chega a informação no teu telefone. É que para essas coisas as pessoas não questionam, né? Aceitam. Não faria sentido a gente orar por alguém se isso não acontecer. Isso aí. Inclusive, por exemplo, nas danças circulares que a Vivi faz, a gente sempre antes da dança faz uma intenção de roda. A intenção de roda também, mesma coisa, né? Eu vou estar intencionando para aquelas pessoas que eu quero que a energia que é gerada ali naquela roda chegue para a pessoa. Tudo é intenção. Então, na verdade, hoje em dia, que a gente tem que abrir um pouquinho a cabeça é saber desse campo informacional, né? E que tudo é intenção. É que eu já me fiz várias vezes esse questionamento de por que as pessoas não acreditam. Eu acredito que elas não acreditam, porque, por exemplo, quando tu liga, tu escuta alguém falando contigo. Sim. Quando tu acessa a internet, você vê acessando. Sim. Então, nós somos muito materiais ainda, né? Então, quando a gente não vê as coisas, é mais difícil de acreditar. Né? E daí tem aquela famosa frase que não é porque você não é porque você não vê que não existe, né? Exato. A frequência do rádio, né? Isso aí! Como é que chega pra nós? Na verdade, o que a gente quer numa apometria é mudar a frequência. Assim, a grosso modo falando, a chave de tudo, a faxinona que a gente falou antes, o que a gente quer? Mudar a frequência vibracional do cliente e da paciente que chega para nós. Isso, ponto. Porque a gente sabe que se melhorar a frequência, melhorando crença, melhorando a parte emocional, tudo aquilo, a gente consegue expandir o campo. E aí, provar... Nossa, a gente teve relatos, né, assim, de pessoas que a vida, a gente tem muito relato, muito, a gente tem lá o nosso armário já com sei lá quantas fichas, né, centenas, e muitos relatos. Muda a vida completamente, né, da água pro vinho, como eles falam, coisas assim que tu fica, nossa, né, a gente se assusta, mas é justamente por causa disso, né, você tem essa informação diferente, você expande o teu campo e você acessa coisas diferentes. E uma coisa que eu queria falar, meninas, antes que eu esqueça, que é muito importante, que assim, ó, a técnica da apometria não é uma salvadora, não é um milagre, não é uma magia, não é nada disso. E também não é porque você vai fazer isso que você vai parar com todo o resto. O que a gente precisa hoje, nós somos físio, né? A gente é da área da saúde. Eu, por exemplo, hoje trabalho no meu consultório com a parte física, mas eu não consigo mais trabalhar a parte física sozinha. Eu trabalho a parte física com a emocional junto e com a energética junto, né? E a mesma coisa, a pessoa vem lá para fazer apometria. Quantas vezes a gente indicou, olha, você precisa fazer um tratamento clínico junto, você precisa ir para o médico junto, porque quando já está também alguma coisa no corpo físico, você precisa tratar isso. Então, a gente não pode mais querer separar, sabe? É só físico, ou é só emocional, ou é só energético. É um conjunto, né? Essa questão que a gente é multidimensional e, na verdade, assim, a gente precisa integrar tudo isso. Isso é bem importante, né? Eu sempre falo isso para os meus pacientes da fisioterapia e para os clientes pacientes da apometria, a gente tem que deixar isso claro, né? Não é, tanto é que, graças a Deus, a gente tem a parceria lá na clínica, né? Que o cidadão lá, o nosso médico, ele é bem adepto, né? Sim. E ele... Sempre não, mas toda vez que necessita trabalhar a questão emocional e energética, ele indica, ele fala, né? Sim. Porque vai agregar, né? A gente tem que parar com essa questão assim, uma coisa não complementa a outra. Né? Não tá excluindo, não tá deixando de ir fazer um tratamento, não tá deixando de ir numa outra pessoa. Tá agregando, né? Vai contribuir. Meninas, eu quero entrar num assunto, mas antes disso, você falou numa palavra que me lembrou
falou vinho. Então, eu sabe que nós aqui falando, eu pensei, gente, eu vou precisar, porque tá tão interessante que a gente vai continuando e sim, a gente tem que trazer informações hoje desse vídeo, até porque eu já me estabeleci. Sabe como é que eu me estabeleci essa regra? Eu já dei o nome da regra dos 20 minutos, que a gente aprendeu hoje, porque daí fica fácil de decorar. Que a Lana nos trouxe a informação que o vinho tinto, isso, né, para quem está nos ouvindo aí ainda não sabe, pode usar o meu nome da regra dos 20 minutos, tá? Que esse eu nomeei. Vou vender depois para Divino. Isso aí, para Divino Bodega. O vinho tinto, você põe 20 minutos na adega antes de beber. E o vinho branco, você tira 20 minutos da adega antes de beber. Achei isso fantástico. Eu não fácil sabia. eu também não sabia. Aprendi hoje. E eu quero falar, deixa eu pegar minha folhinha aqui, ó, para falar todos os detalhes, porque esse vinho merece. Esse vinho de hoje, Rafa, mostra ali o rótulo pra gente, por favor. É o Ossa Maior Tempranillo Red Dry Wine. É um vinho espanhol e ele é feito 100% com uva de Tempranillo, a mais emblemática da Espanha. Ele é um tinto seco jovem. Porque nós somos jovens, né, gente? Porque nós somos jovens. Claro. É óbvio. O que significa que ele não passa muito tempo em barricas, preservando os aromas frescos da fruta. Então, ele é um vinho fácil, elegante e equilibrado, ideal para quem busca um tinto que combine sofisticação e leveza. Então, eu vou convidar, né? Todas vocês, mulheres. Brinde! Nossa, brinde a esse vinho. Brinde a esse encontro, ao livro, a tudo. Saúde. Gente, vou querer vir mais vezes. Só vem mais vezes aqui, gente. Cheirinho bom. Todo episódio tem vinho, né? Isso aí, Nossa, muito bom. muito gostoso. Eu particularmente gosto dessa uva. Nossa, nunca tinha tomado, acho que essa uva. Muito boa. Eu sei quando Obrigada, tem Divino gravação aqui a gente sempre tá feliz, porque daí é bom papo, boa comida, boa bebida, né? Gente, gostaram? Vocês comeram a pizza, a gente pode? Eu comi um pedaço. Eu adorei, muito gente. boa. Adorei Muito essa boa, uma massa. delícia. Nossa. Essa casquinha da fermentação, uma delícia. Muito Arrasou. Mas vamos entrar num outro tema que também faz parte do universo de vocês, que é a dança. Como a dança entrou na vida de vocês? A dança circular entrou na minha vida. Eu fui fazer um curso de chakras, né? Tava terminando de fazer o curso de yoga e aí tinha uma parte só de chakras. E a professora, cada vez que tinha um intervalo, ela voltava. Antes de voltar com a fala, ela fazia uma roda, dava as mãos e dançava. Gente, aquilo mexeu muito comigo. Pensei, nossa, o que será que é isso? Eu vou perguntar para ela. E ela falou, isso é dança circular, Vivi. Eu fiz só uma oficina com o pessoal de Curitiba, mas elas têm formações, né? Aperfeiçoamentos. Eu disse, não, me passa o lugar, o endereço que eu quero ir ver isso, porque mexeu muito comigo. E em 2012, nós tínhamos um grupo de mulheres, assim, que foi, tipo, se juntando meio no instintivo, assim, sabe? Maluquinha. E aí uma fazia uma palestra e a outra tocava um violão, conversava. E um desses encontros, eu acho que foi para comemorar a lua cheia de maio, que é a lua de Buda, que diz, né, do Festival de Vesak. A gente fez a palestra, comeu, tocou violão e tal, e tinha uma fogueirinha. Era na época que eu tinha uma casa que tinha um fogo, que o Celso tinha feito para fazer fogo de chão, sabe? De assar carne de espeto de pé. E aí a gente se deu as mãos e começamos a dançar em volta daquele fogo. E aí eu também pensei, aqui tem coisa, né? E aí eu fui em 2014, em janeiro, convidei a Denise, e a Denise, mas será que eu vou? Eu tinha as crianças pequenas, agora já, né? O Pedro, então, tem 20 anos agora. Na época que eu saí para o curso, ele tinha, acho que 8, não sei, ele ficou chorando, abraçado na minha perna, e o Celso teve que tirar ele, e ele, quero a minha mãe! E assim nós íamos para os cursos, né? E eu fiz o primeiro curso de formação, 8 dias, num mosteiro que tem em Campo Largo, e eles usam o mosteiro, acho que é para quem está estudando, para fazer a formação para se tornar padre.
E aí tava vazio, então elas alugavam, porque o salão desses lugares é maravilhoso, né? É enorme, geralmente é sextavado, então cabe bem um círculo, e o piso é de madeira. Então é muito legal de dançar em lugares assim. E tinha uma acústica muito boa, com aquele pé direito bem alto. Então a gente dançava de manhã, de tarde, de noite, 8 dias. E o que eu descobri? Que com o movimento do corpo, né, muitas memórias que agora a gente sabe, através da microfisioterapia, da Seven Healing, elas ficam na nossa pele, no nosso corpo. E a dança, como ela vai mexendo, e o movimento, e o círculo, né, é uma dança que ela não tem competição, ela tem, a filosofia dela é a cooperação e empatia. Ela foi trabalhando muitas questões emocionais em mim. Eu fui notando que sutilmente, sem falar nada, eu fui tratando muita coisa. Lembranças iam vindo, e na própria dança já ia transmutando. E aí eu pensei, cara, eu vou levar isso para Concórdia. Só que eu achei que eu ia chegar em Concórdia, eu ia abafar, né? Ia colocar lá dança circular. Agora você tá abafando. Inscrições abertas. Tinha, na época, o espaço de yoga lá onde era o consultório da doutora Lígia, né? Era em cima. Eu e a Maristela tínhamos feito a formação de yoga juntas, então eu tinha uma sociedade. Daí a gente tinha as aulas de yoga, eu disse, Mari, um desses horários eu vou fazer dança circular. E coloquei, na época só tinha Facebook, não tinha Instagram, inscrições abertas para dança circular. Resumo, 1 ano a Vivi sem aluna. Dançando sozinha, nem a Carla sozinha. ia. Cadê a parceira? E até a gente falava assim, será que a gente tira esse horário e coloca mais um horário de yoga, né? Eu falei, não, vou ficar dançando, porque eu tinha muito medo de esquecer. Foi um intensivo, né? Pensa, 8 dias. Então, tinha 4 apostilas cheias de coreografia. Eu pensei, se eu nunca mais dançar, eu vou esquecer. Então, eu dançava. Aí, do lado desta sala, tinha uma sala de pilates. Aí, a Eloá, que a gente tem que falar que ela é a nossa artista, né? Ela que faz as coisas pra nós. Obrigada, Elo. Mulheres também. Ela tem o dom artístico. Ela foi fazer pilates, ela é do Alegrete, né? E ela estava há pouco tempo morando aqui, e ela foi fazer pilates. E ela falou assim, o que é essa música alta aí que tem do lado? E daí a Cris, na época, falou, é a coitada da Vivi que dá aula pra ela mesma. De dança circular. E ela, dança circular, eu já fiz uma oficina lá em Santa Cruz do Sul. Eu gostei, eu vou bater ali. Aí ela bateu, eu abri, ela disse, oi, é aula do quê? Olha, é aula de dança circular. Mas tá só eu aqui. E ela, eu vou ser tua aluna. Eu falei, show, bora. Daí nós ficamos mais do que uns 8, 9 meses dançando, só eu e ela. Olha só. Aí terminou um dia a aula de yoga e as gurias estavam saindo, a Eloá estava chegando. Mas vocês vão fazer o que agora? Eu disse, a gente vai dançar, dança circular. Eu e a Eloá, não tem roda ainda, né? Aí elas falaram, mas se você trocar de segunda para quarta, a gente pode. Eu falei, tá trocado, né? Bora. Frescura? Bora. Pra quê, né? Eu tô precisando de aluna. Aí troquei pra quarta-feira, daí chegou mais umas 4, 5, acho que, alunas. E aí foi crescendo, foi evoluindo. Aí às vezes a gente fazia dança na praça, as pessoas não entendiam muito, às vezes, né? E aí depois deu pandemia, né? Não sei se pode falar essa palavra. Pode. Tá. Aqui pode tudo. E daí a gente fazia aula online. E depois, quando deu para voltar a dar aula, eu abri ali no espaço da Maristela, mas ali cabia assim, umas 10, 12 pessoas na roda. E aí começou a vir. Eu disse, Mari, eu vou ter que alugar um lugar maior. Ter que ir para um lugar maior. Aí eu consegui o salão lá do bairro Floresta, né? E aí eu abri uma roda, e aí começou a vir, e eu disse, agora não cabe mais, porque lá o salão é muito bom, mas ele tem uns pilares no meio. E aqueles pilares, quando tem muita gente, às vezes daí a roda fica meio ovalada, não fica legal. Aí eu disse, eu vou abrir outro horário.
E aí, agora, depois, né, de 11, 12 anos... 2 turmas. 2 turmas. Que legal. De dança Vivi circular. não dança mais sozinha. Vivi, tu falou das danças circulares, do espírito de cooperação, que não é competição, do círculo, das memórias, mas tem algo nessa questão da dança circular em que uma mulher passe para outra, que Sim, uma sim. ajude. Energia, estrogênio. Aham. Sim. Porque a gente. Hormônio, principalmente. Gurias, A gente eu fala estou tanto do movimento que as mulheres têm que se ajudar, que a gente tem que se unir. E eu fiquei fazendo essa conexão quando tu falou e eu fiquei imaginando. Olha, só para vocês saberem, né? A Carla está no período de climatério, né? Menopausa. Então, é aquela coisa, né? E nós temos um grupo agora, novamente, de mulheres que a gente faz encontro. E nesses encontros, né, a gente faz de 3 em 3 meses, né, Vivi? Mais ou menos. Mais ou menos isso, que é o Mãe Divina, né? A gente faz encontro de mulheres, então a gente faz palestras, enfim, muita roda de dança, porque a gente sabe que a dança é uma das coisas que ajuda muito nas memórias, né? Na questão emocional. Eu só menstruo quando eu tenho encontro de mulheres. Meu Deus! Quando eu vou, eu já fico ligada de pegar as novinhas, né? mão aqui, doando estrogênio, né? Mas é incrível, fora a brincadeira, né? Mas é incrível. Então, existe sim essa questão hormonal. Bem interessante. E falem um pouquinho pra gente desses encontros com mulheres, para as mulheres que estão nos assistindo, nos ouvindo. Já é a segunda vez que a gente faz isso, né? Dos encontros de mulheres. Parece que é um chamamento mesmo, né? Chamado. Um chamado. A gente teve isso já, quando a Vivi falou, lá em 2012 que começou. A gente tinha o Flor da Lua Cirandas, que era também um encontro de mulheres, onde a gente fazia palestras também, né? E várias vivências. Cada uma estudava uma coisa, então trazia coisas diferentes, né? Muita dança sempre foi, rituais, né? Porque, assim, o nosso subconsciente, ele entende muito ritual. É uma das formas que ele, né, consegue ter o entendimento. Por exemplo, a gente casa, né, o ritual do casamento. Tá mostrando pro nosso inconsciente que a gente tá mudando de fase, assim como a formatura e assim por diante. Então, a gente sempre teve muito ritual, né, com fogo, tudo. E aí, depois a gente acabou, né, parando um pouco. Cada uma foi estudar outras coisas. E daí, agora, o ano passado... Foi por causa da questão do câncer de mama, né, da Vivi, que a gente retornou com isso também. Olha, vocês já assistiram aquela série Amigas para Sempre? Então, o ano passado, eu sempre muito assistir, mas aí como tem o livro e tal, e eu sabia como que acabava, eu pensava, eu acho que eu não vou assistir agora, porque eu não vou estar preparada para assistir. Aí eu assisti esse ano, né? Depois da tempestade já ter passado. E tem uma cena que eu acho que é na segunda temporada. Na última, são 2 temporadas só, né? A última, que é o penúltimo episódio, que ela se reúne em volta de uma fogueira com uma tipo, acho que uma sacerdotisa, uma mulher que conduz, que era o ritual da lua. E elas se dão as mãos e começam a falar coisas, né? E aí a personagem que tem o câncer de mama, ela grita pro câncer se fu, né? E aí, gente, eu me via muito, porque eu fiz muito isso. Eu fazia muita fogueira, eu meditava muito, às vezes sozinha, às vezes com as gurias, né? Muita apometria também, né? Muita apometria, constelação. Eu nunca deixei de pensar em fazer o tratamento alopático, porque eu ainda não sou dessas, assim, como é que eu vou dizer, que tem pessoas que dizem que se curam com a força do pensamento. Eu sabia que eu não tinha esse nível, que eu precisava de um tratamento para me ajudar a curar o físico. Mas eu fiz muito isso, e isso me ajudou muito. E teve uma dessas noites que eu sou muito de intuir, parece que tem uma voz na minha cabeça que me fala as coisas. Então, até quando eu passava mal, que eu estava vomitando, essa voz sempre estava me dizendo, você está passando por isso, para você aprender isso. Tanto é que teve esse dia que eu achei que agora não vou nem erguer os braços porque vão me puxar.
eu tive, assim, a sensação do que nada, sabe essas coisas pequenas da vida? Ai, fulana acho que não vai com a minha cara. Ai, eu discuti com a fulana porque não sei o quê. O fulano... Tudo isso não faz mais sentido. Essas coisas se tornam tão pequenas. A única coisa que me vinha na cabeça, assim, era o que eu tinha feito, que eu tinha deixado como legado, e o que eu ainda poderia fazer, né? Que era o que eu vou deixar aqui nessa dimensão. E as festas e o amor da família, dos filhos, né? Do meu companheiro, da minha família, da Carla, da mãe e do pai. E esses momentos de alegria, de fazer festas, de fazer fogueira, os encontros. E aí, num dia dessa fogueira, começou a tocar, porque a gente sempre tem essa coisa, né, das danças e tal. E eu sempre quis fazer uma coreografia com aquela música Recado da Mãe Divina. Só que a coreografia nunca saía, não rolava, sabe? E eu não sou dessas de ficar contando. Depois eu conto e arrumo. Mas na hora que a coreografia acontece, parece que ela baixa em bloco, né? E aí depois eu conto 1, 2, 3, para botar em tempos de 8. Mas quando ela vem, eu sempre digo que, né, ela desce. E aí começou a tocar Recado da Mãe Divina. E eu escutei, levanta e dança. E aí eu levantei e comecei a dançar e a coreografia saiu. E aí eu entendi que eu precisava depois... chamar as pessoas para fazerem parte de uma dança, não sabia o que é direito, de um encontro, de qualquer coisa que a gente pudesse reunir mulheres com as bênçãos da Mãe Divina, para a Mãe Divina nos abençoar. E aí eu falei com as gurias, e eu tenho umas parceiras que elas topam tudo, Qualquer coisa que diz, a gente vai. Isso é muito legal, assim, é uma das coisas que me fortalece também. E aí a Carla falou, então vamos fazer os encontros Mãe Divina, e o negócio saiu, sabe? Sem muito planejamento. E nós fizemos já 4. Que legal. Agora a gente quer fazer um para encerrar o ano, né? Mas é sempre assim, com essas técnicas para ajudar na transmutação de memórias. E é tudo muito leve, sabe? Não é nada assim muito, muito elaborado, né? Não, e a gente muita deixa troca. bastante de fluir também lá no momento, assim, é bem muita interessante. troca, uma conta, a outra fala, né, sobre a gente gosta de ouvir bastante, né? Treinar a ouvir, né? Porque é legal, porque tem muita mulher que não tem para quem falar, espaço para falar, né? Sim. Então, ali a gente primeiro faz uma técnica onde ela, de repente, transmuta alguma memória e depois ela precisa colocar para fora, precisa falar aquilo. Daí é um espaço que a gente consegue Legal. fazer isso. Eu queria falar um pouco do livro agora. Sim. Né? Contos apométricos. Eu fiquei sabendo que são casos reais. Sim. Quantos casos reais temos no livro? Tem 11 casos. Como é que foi escolher esses 11 casos? Eu comecei a escrever, tem o Daryl Anka, que ele canaliza um extraterrestre, uma consciência que se chama Bashar. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Não. E eu gosto muito do que o Bashar fala. E ele diz que a gente precisa, para elevar a frequência, que é a chave, né? Se tudo que a gente falar, vocês só ficarem com elevar a frequência, já tá ótimo. Que a gente precisa fazer coisas que nos deixam felizes, estar bem. E aí eu tive acho que foi uma crise menos forte do que essa última que a gente começa no prefácio. E aí eu tinha ganhado lama negra. E aí a minha amiga falou assim, eu vou te dar a lama negra, tu faz um chazinho de lavanda, dissolve aquela lama, porque eu tinha dores de cabeça terríveis. E não tinha medicamento que solucionava. E ela falou, passa essa lama na cabeça e tal. Aí, eu com dor, eu pensei, eu vou levantar e vou fazer o negócio da lama, né? Mesmo não aguentando. Aí eu coloquei a lama, fiz o chazinho, tá? E que daí peguei um pincel desses de pintar cabelo, né? E comecei. Eu mesmo dei depois... O Pedro raspou minha cabeça a primeira vez, depois foi o pai. E daí depois eu mesmo já, né? Sem frescurite, já ia lá, passava a máquina, tudo. Aí comecei a passar a lama, assim.
E comecei a me achar muito, assim, diferentona, parecida com o Bashar. E fui passando aquela lama, tipo assim, um ET, né? E fui adorando essa parte, assim. E daí eu não consegui passar atrás. Eu falei, Pedro Caetano, vem aqui. Porque ele fica estudando, né, pro vestibular. Ele chegou, que isso, mãe? Falei, lama? Mas você passou em tudo? Sim, passa aqui na parte de trás pra mim. E ele passa. Ele falou, mas você é doida, né? Eu falei, sim. Aí eu fui na cozinha, coloquei aquela música Deuses a Dançar, bem alta, e mesmo assim, comecei a dançar, tipo uma doida, né? Quando eu tava, assim, muito alta na dança, assim, eu fui pro chão, e ali eu tive uma catarse. Eu comecei a chorar muito, escorrer a tal da lama, e uma voz que me dizia assim, ó, chega de procurar sentido para a vida. O sentido da vida é viver. A partir de agora, viva. Dê o que tinha que dar. E aí depois, quando passou toda essa catarse, assim, daí que caiu a ficha de parar de se buscar, que nem eu digo assim, não é que a gente vai parar de estudar. Sim. Mas sem aquela obrigação, Sim, aquele neura. peso que eu tenho que melhorar. Eu já sou. Eu tô pronta, né? E daí eu entendi isso. Agora eu quero viver, curtir, experienciar tudo o que ia acontecer. E aí eu pensei, cara, mas eu já ouvi isso de alguém. E aí eu fui lá pro Telegram, né, onde tem o canal do Bashar, e ele falava a mesma coisa. Né? O sentido da vida é viver, é experienciar. Você às vezes fica uma vida inteira procurando, qual que é a minha missão? O que eu tenho que fazer? Isso pesa muito, gente. Isso pesa. Qual A história que é de propósito pesa muito, né? Sabe? Pesa. Eu senti que eu queria deixar algo mais de colaboração, mas não que assim, é meu propósito, sabe? Não, meu propósito agora é curtir a vida, dançar, ficar com quem a gente gosta. Eu acho que o propósito mais bonito de cada pessoa é viver. Isso Exatamente. aí. Como sua você é, do jeito que viver você a sua é. vida. Né? Só que assim, pra mim era difícil entender isso, porque desde criança eu me pergunto, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu vim pra cá? O que eu tenho que fazer? Isso aí é desde pequena. Mas eu acho até que potencializou, né? Vive agora com internet, com rede social, um monte de Muito. guru na internet vendendo muito. essa questão de você precisa encontrar seu propósito. Uhum. Então, as E aí tu pessoas fica numa cobram mais neura, ainda. né? Uhum. E aí, sabe? Então é essa Se loucura. sentindo lixo às vezes. Meu Muito, Deus, eu não sei qual é o verdade. meu propósito. Uhum. E agora não sou nada. Aham. Exato. Isso aí. Aí tu vê assim, aí tu começa a te comparar. E daí nesse momento eu pensei, tá, ir pra vídeo, fazer esses videozinhos assim, não é o meu estilo, né? E daí, o que é mais verdadeiro em mim que eu possa fazer para que eu passe verdade? E na minha alma era escrever. Então eu tinha alguns áudios que a Carla tinha feito depois dos atendimentos e algumas pastas assim que eu tinha na memória que tinham sido muito expressivos. Claro que neste livro não tem assim os Casos mais assombrosos. Daí diz o meu filho Pedro Caetano, falou assim, esses casos, mãe, tu escreveu aquele tal caso? Eu falei, não, esse daí tu vai fazer o quê? Volume 2, contos apométricos só para os fortes. Mas são casos assim que mexeram com a gente também, sabe? Que a gente aprendeu muito atendendo essas pessoas. Porque sempre é um campo que ressoa, né? Sim. Então, Todo mundo que chega pra gente porque a gente tá ressoando, né? Sempre assim. Tanto é que a gente nunca ficou fazendo muita propaganda, investindo em assim, porque era muito de boca a boca e porque a gente acredita que esse campo que se afinizassem Isso também. aí. que esse campo traz quem tem que vir, sabe? E o incrível também é que a gente não lembra, né? A Vivi, acho que esses 11 primeiros casos aí foram os que a gente mais conseguiu, por causa dos áudios, lembrar. Eu tenho amnésia direta. A Carla não lembra. Eu atendo e depois não adianta vir me perguntar o que aconteceu no atendimento, Eu lembro. porque eu não vou te falar. Eu lembro, Não mas vou assim, conseguir. se eu tô conversando contigo, eu te atendi, eu não lembro. Mas se a gente começar a conversar,
Daí eu consigo lembrar que eu te atendi, foi por isso, dizia, por aquilo. Grava o áudio antes de você esquecer. Terminou o atendimento, já grava. Aí eu terminava o atendimento, ia pra cozinha da clínica e gravava. Aí tem alguns que eu mandei que ela conseguiu pegar daí pro livro. Muito bem. E o principal objetivo do livro, qual foi? Expansão de consciência. O que é expansão de consciência? É você conseguir entender que o mundo não é limitado aqui no que a gente vê. É conseguir entender, porque assim, a gente está tendo acesso agora a algumas teorias da física teórica, o Jean-Pierre Garnier Mallet, o Vadim Zeland, que eles falam que essa coisa do tempo linear não existe. Ai, no passado eu tive uma vida tal, agora eu tô... Eles falam muito que tudo é aqui e agora, como se fosse vários canais na TV, que não é porque você está assistindo o canal X que os outros canais não existem. Eles estão todos ali e você tem uma participação em cada canal desse, né? Você escolhe no momento qual canal que você está querendo assistir. E a escolha é por esta vibração. Pela frequência, de novo. De novo, eles falam a mesma coisa, né? E aí, o Jean-Pierre Garnier Mallet, ele tem alguns exercícios que faz, porque para ele, passado, presente e futuro está acontecendo no mesmo momento, só que o passado, os três em velocidades diferentes. O passado é 3 dias atrasado do presente e o futuro 40 dias adiantado do presente. A série Dark sempre teve razão, gente. Tu assistiu? Sim. Sempre teve razão. Sim. É uma tela escura, né? Super, adoro aquela série. Aí então a gente pergunta de onde que eles tiram essas ideias, né? Isso. Tem todo um fundamento. Tem todo o fundamento. Eles são muito estudiosos, inclusive, da própria física quântica, né? Da física dos... Da física teórica. Da física também. teórica, mas né? às vezes dá um nó na cabeça que fica até difícil de entender, assim, Sim. né? A lógica. Que nem eu acho. Porque daí você quer pensar com a tua cabeça e aí você começa a entender, não, é muito maior, a gente pode expandir. E tem um filme também que eu acho que tem um pouco disso, que, não sei se vocês assistiram, que é o Interestelar. Sim. Gente, também. Lá no final, é ótimo, maravilhoso, assim. E eu acho que tem disso lá no final, que fala, né, dos tempos, eu fico, meu Deus. O legal que eu acho disso é você não se limitar, né? Isso. Você não precisa, digamos, concordar ou aceitar 100%, mas não limitar também que, isso é tudo besteira. Acho que tem que estar aberto, né? São informações. As informações que chegam para você, eu tô nessa agora. Informação que chega, eu não discordo e nem concordo. É uma informação. O que ressoa comigo, eu fico. O que não ressoa, tudo bem, mas também não precisa, né, ficar, não é verdade, ou é besteira, ou... Né? Então, isso é bem interessante também, sem o julgamento, né? Porque esse livro aí, ele é o resultado de muito trabalho interno com relação ao julgamento. Eu confesso a vocês que eu era bem contra. Ela não queria que eu escrevesse. E eu, no sábado da divulgação, né? Que a minha orientadora, ela mora em Portugal. Daí ela, às 6 da manhã, ela começou. Faz isso, faz aquilo. Daí eu fui fazendo. Aí ela parou de me mandar mensagem, era umas 4 da tarde. Daí eu pensei, vou dar uma dormida, né? Mas tava super bem. Acordei 7h30, 8 horas, com infecção urinária. Falei, aqui tem coisa disso, né? Antes era eu, no dia foi ela. Mas era exatamente essa sensação do meu mundo, que é tão normal para nós, ser invadido, né? Mas eu estava abrindo julgado. A porta. Mas é essa coisa de ser julgado, questionado. Primeiro dia que ela me disse, Carla, eu vou escrever um livro e vou contar tudo o que acontece nos nossos atendimentos. Eu, como? Repete. Que vão dizer de mim? Tu tem certeza? Tu não vai... O que tu vai falar? E daí foi, mas assim, eu vou escrever um livro, eu vou escrever. Até escrever, né? Tu tem aquele tempo, Sim. tudo bem. Aí foi indo as coisas que eu acho que ninguém levava a sério que eu ia escrever Foi acontecendo. Acreditando. Não, aí um dia ela disse, tô com o livro quase pronto. Eu disse, me manda então, que eu quero dar uma olhadinha. Eu li aquele... Não, porque assim, agora fazendo propaganda, o livro, ele te prende, né? Tu começa a ler, tu não para. Todo mundo que leu, assim, que deram feedback pra nós, falou isso. Mas ele tem coisas, assim, que você vai concordar, que você vai discordar, que você vai acreditar, que você vai dizer que é uma viagem, né? São coisas nossas.
E aí, esse julgamento aí que batia muito na minha porta. Eu tinha e ainda tenho um pouquinho de receio, mas aí a gente tem que, né, ligar o botão do... Isso. E pronto. Mas ela é um cabo muito bom de venda tua, tá? Porque lá na academia ela sempre fala do livro, viu? É maravilhosa, ela faz bastante propaganda. Tu viu por que eu tenho que conversar bastante na academia e ser bastante feliz, né? Vibração. Quando eu não vou, não é a mesma academia assim, a Carla. Não é. É a primeira coisa que a gente tem que malhar na academia, é a língua. É a língua. Claro, Lu, eu também acho isso. A professora coloca na ficha lá, primeiro aquecimento. Não. Não, é conversar. É a língua que tem que malhar, depois o resto vai. É isso aí. Gente, a conversa tá muito boa. O nosso despertador já apitou, já passou vários minutos do nosso apito. Então, assim, daria pra ficar aqui mais horas falando sobre todos esses assuntos, ouvindo as histórias, experiências e o conhecimento de vocês. Mas nós vamos agora para um momento que nós chamamos de momento voz e versa, onde a gente fala uma frase para vocês e vocês respondem com o que vem primeiro na mente. Tá bom? Ó, eu só vou ficar assistindo, a Lu faz pra Carla e a Kátia faz pra Vivi, tá? Tá bom. Eu só tô aqui assistindo. Então, Carla, você vai ser a primeira. Oxe, meu Deus. E são diferentes frases, tá? Pra você não copiar. Eu queria ser a depois pra colar da Vivi. Não ia adiantar. Não. Tá diferente. Ah, meu Deus. Então vamos lá. Começamos? Sim. Carla, ser fisioterapeuta Pra mim, é poder devolver uma qualidade de vida pra pessoa. O que me conecta com o meu corpo? Movimento. A minha força vem de... Da minha essência. A espiritualidade pra mim Foi um desafio muito grande e hoje é uma forma de eu me encontrar. Um conselho que eu daria para quem está começando a sua jornada de autoconhecimento. Um conselho. Se eu falar que para ser buscador, eu vou estar indo contra que eu, né? Mas eu acho que não desista. Porque a única forma de você ser por inteiro, que a gente chama de ser feliz por inteiro, é quando você se conhece. A gente carrega muitas máscaras, né? E no momento que você vai soltando uma a uma, que você deixa vir quem você não interessa o que as pessoas falam. Eu acho que aí sim você vai conseguir chegar nessa felicidade. Então, não desistam, né? E outra coisa importante, né? Façam aquilo que vocês gostam, que a gente gosta, né? Porque às vezes também diz assim, faz tal curso, ou lê tal livro. Se não bater com você, não lê, não faz, sabe? O que é bom pra mim não é pro outro. Às vezes as pessoas querem nos convencer da verdade delas, mas a verdade delas não é a nossa. Né? Mesma coisa. Até os nossos atendimentos, né? Quando as pessoas falam, eu disse assim, é assim, 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 mas a gente não impõe em nenhum momento, né? Nem dentro da própria físio, quando eu falo assim pra pessoa que ela me procura. Ai, Carla, eu tô assim, 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 o que tu acha? Olha, eu acho isso, isso e aquilo, mas é com você, né? É de cada um. Passou. Muito bem, passou. Muito bem. Que bom! Passei no teste, Kátia, agora quero ver se você vai fazer uma prova mais difícil. Vamos lá, eu acho que tá no mesmo nível, tá? Mas vamos lá, depois tu me conta. Tá. Vivi, então vamos lá. Cura pra mim é sinônimo de... Dançar. O que mais transformou minha forma de viver foi... A morte. O invisível me ensina que... Que o mundo é muito vasto. A minha força vem de... Posso colar da carne? Mas vem do meu eu divino. Se eu pudesse deixar uma mensagem para todas as mulheres que nos ouvem, seria... Viver para experienciar, sem se cobrar. Viver, curtir a vida, fazer coisas que gosta. Passou também. Passou. Obrigada. Sem recuperação. Sem exame. Vai ter estrelinha? Muitos, meninas, sem palavras pra agradecer A o gente tempo. pode só mostrar. Claro, Deve. Vivi, quem que faz propaganda do teu livro, se não sou eu? A marqueteira italiana. Aqui.
Viu? E elas estão, assim, Lindas. uniformizadas É, também, combinando Gente, com logo, o logo, livro Como físico. adquirir o Boa, livro? boa, Vamos falar boa. para as Viu, mulheres. gente? Boa. Como Boa, adquirir esse boa. livro? Por enquanto, só na Amazon, né? O livro digital, mas em breve a gente vai fazer o lançamento na Doce Letra. A Tia Biba já convidou lá para legal. nós irmos Nos lá. avise quando Isso, estiver por pronto a favor. venda que a gente fala aqui nos episódios. Ai, que do bom. podcast. Ai, certeza, vamos com avisar, certeza, sim. né? E vamos lá Que também. bom. Isso É, aí. quero. Ótimo. Quero. Uhum. Nossa, meninas, muito obrigada pelo tempo de vocês, pela gente que disponibilidade, agradece. pelo Obrigada a sim vocês. de vocês, por compartilharem tanto conhecimento. Faz tempo que o nome de vocês roda entre nós no nosso podcast. bom. É muito bom e é uma alegria muito grande ter vocês aqui. Estou E acho muito, que a muito, hora muito era feliz. agora. É isso, era a hora, era agora. Né? Isso aí. E eu também quero agradecer, meninas, assim, ó, o conhecimento é muito bom ouvir vocês falarem. De não ver o tempo passar, né? Não vimos o tempo passar. Daria para ficar mais horas aqui, mas agradecer os ensinamentos que vocês nos trazem, ao compartilhar das histórias, das experiências de vocês, que me enriquecem, acho que enriquecem todas as pessoas que ouvem, contribuem sim para nossa jornada aqui, né? Ouvir vocês falar, a gente sente a alma de vocês falando, sabe? Então isso é muito bom. A gente sente a verdade de vocês falando. E isso é maravilhoso. Eu também quero agradecer os patrocinadores do nosso Pode Degustar, que trouxe essa pizza maravilhosa, Divino Bodega, e a Coach, né? Nossos looks aqui hoje estamos na coleção Primavera da Coach. De verde. Todas combinando verde e azul, né? Então, novos Lindas. tons. Uhum. É a Coach que sempre nos veste com tanto carinho. Agradecer também. E deixar esse espaço aberto para que outras conversas, né, outros bate-papos surjam aqui para contribuir com a vida das mulheres. Que eu acho que é isso. Esse é o nosso papel com esse podcast. Levar informação, levar experiência que possa contribuir. Cada um vai absorver o que precisa, né? Isso o aí. momento que precisa. Mas esse é nosso objetivo. Então, muito obrigada. Meninas, também quero agradecer. A Lu falou muito bem, assim, né? Reforço todas as palavras dela. Eu amo esses assuntos, então também ficaria horas aqui conversando com vocês. E mais uma vez agradecer a doação de conhecimento. A gente falando com vocês, dá pra ver a gente não teve, acho que, nenhuma palhinha de quanto vocês conhecem, porque dá pra sentir que vocês conhecem muito sobre isso, e, assim, é uma delícia ouvir vocês, assim. Então, muito obrigada, tenho certeza que vocês estão ajudando muitas mulheres aqui também, trazendo esse conhecimento de vocês e essas experiências. Eu também só quero agradecer, meninas. Eu quero dizer que eu acompanho vocês. Já assisti vários episódios e vocês estão cumprindo com o objetivo de vocês, que é justamente essa questão da informação, de trazer para as mulheres, né? E muito obrigada, de coração. Que bom. Achamos 3 loucas que convidaram 2 loucas. Formamos 5 loucas. Que toparam o negócio. Adoro. Por isso que extrapolamos o tempo. Isso aí. E acho que nem bebemos muito vinho, Nada. né? Já imagino. Não, eu fiquei um pouco de medo de tomar muito vinho e falar mais do que... Mas eu adoro acompanhar vocês. Eu nunca consegui ir num evento ao vivo. Eu quero ir. Tu vai. Tu nos aguarda que tu vai. No próximo eu quero ir. Mas eu acho muito legal, assim, né? Pode mulherar, eu acho também, como vocês falaram, que transformaram a mulher num verbo. Eu achei fantástico, porque eu gosto dessas coisas de escrita, achei show. E também eu acho que vocês estão muito de parabéns caminhando nisso. Tem várias mulheres que assistem vocês. E é isso, a gente ser colaboração para o outro. E eu digo para vocês que foi a minha virada, né? A gente poder ser colaboração para o outro. Pensa que legal, né? Quando a coisa tá apertada ali, é só isso que vai ficar. Além de toda a felicidade que a gente tem, né? Então eu agradeço vocês. Agradeço também a minha família, ao Celso, ao Pedro, a Júlia, o pai, a mãe, a Carla, a tia Aida também, toda essa família que me deu apoio. E também tenho as meninas da dança e as colaboradoras desse livro, a Jane, a Dani, a Eloá, a Carla. E até a tia Dani falou: meu Deus, tia Vivi, eu acho que se tu não escrevesse tudo que um pouco do que tu sabe, tu explodir, mulher, né? Tinha que colocar pra fora. Tinha que de algum jeito sair, aí foi assim,
não foi um empurrãozinho, vai. E eu falava pra Carla, é agora, a nossa cara vai a tapa aí, seja o que Deus quiser. Eu também vou mandar beijo, tá? Claro. Isso aí, aproveita. Tá, eu também quero mandar beijo pros meus filhos, né? Pro Miguel, pro João. O João tá longe. Pro maridão também, né? Mãe, pai, tia, tio, né? Todo mundo. Beijo pra família, beijo pro pai, pra mãe, pra você. Beijo pra vocês três. Adorei. Obrigada, meninas. Obrigada. Palmas pra vocês e Legal. pra todo esse movimento que está ao redor de vocês. Isso aí, seguimos juntas, né? Para você que está com a gente até o final desse episódio, muito obrigada pela participação. Encaminha para aquela mulher, para aquela pessoa que você sabe que vai fazer a diferença. Não se esqueça de seguir a gente no Spotify, de se inscrever no nosso canal do YouTube, também seguir a gente lá no nosso Instagram, @Movimento Mulherar. E a gente se encontra daqui 15 dias em mais um episódio aqui do Pode Mulherar. Até a próxima! Tchau. Tchau.